programa anterior estivemos em Roma. Você sabe como era Roma na época imperial? Quantos imperadores por cá passaram? Onde e como viviam os romanos? Quais os deuses que adoravam? E quem eram os corajosos que se opunham às crenças da época? Conhecemos isto e muito mais visitando os fóruns imperiais. E no programa de hoje vamos conhecer a história de uma das 7 maravilhas do mundo, o Anfiteatro Vespasiano, mais conhecido por Coliseu de Roma. E ainda o significado da sigla SPQR e o porquê desta coluna nunca ter sido retirada há mais de 2000 anos. E muito mais. Continue connosco. Em Roma, capital de Itália, existe um monumento que não deixa de chamar a atenção para milhões de pessoas. Mandado construir pelo imperador Vespasiano da dinastia Flaviana e concluído pelo seu filho Tito por volta de 80 anos depois de Cristo. Esta é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas afinal, qual foi o papel deste anfiteatro ao longo da história? E o Coliseu de Roma, que estamos agora na entrada dele, o Anfiteatro Vespasiano, na verdade, quem ouve teatro talvez pense que aqui houve assim um teatro com artistas e as pessoas vinham ver espetáculos. Eram espetáculos, mas não eram bem teatros. E a Cristina vai explicar-nos melhor o que é que as pessoas vinham aqui, que tipo de espetáculos é que eles assistiam. Sim. O anfiteatro é uma técnica construtiva. Só queria dizer que tinha que haver uma tribuna e as pessoas sentavam-se ao redor dessa tribuna para cima em vários setores. Isso é que é um teatro. O que é que as pessoas vinham aqui ver? Essencialmente espetáculos de gladiadores, os muito famosos espetáculos de gladiadores, mas também e essencialmente espetáculos de lutas entre os animais. Era muito do gosto do romano assistir a lutas entre feras. De onde vinham essas feras? Da África mesmo. Havia pessoas que ganhavam muito dinheiro a trazer leões, panteras, leopardos, mas também ursos da Europa do Norte, e então faziam estes animais, coitados, lutar uns contra os outros. Mais tarde também entre gladiadores e animais. É preciso que se note que um gladiador, que era um bellator, era uma pessoa que lutava, podiam atingir uma fama, um bom gladiador, uma pessoa que vencia recorrentemente estas lutas, era uma pessoa famosíssima e podia mais tarde até ser liberto e viver muito bem. E é também uma falácia, uma mentira que se pense que os gladiadores se matavam sempre entre si. Não. Os gladiadores, muitas vezes, aqueles que eram vencidos não eram mortos, não tinham que ser necessariamente lutas de morte. Eram vencidos e não ficavam muito famosos e depois muitas vezes até eram abandonados e morriam até de fome. Portanto, não, há todo o imaginário de Hollywood com as lutas de gladiadores, mas nem sempre era assim. Portanto, a realidade é que um gladiador depois poderia vir a ser mesmo alguém de nobreza, não é? Se alguém importante na sociedade, sim. Se ele depois fosse realmente, se destacasse por ser um bom guerreiro, Portanto, este anfiteatro, coliseu enorme, com 55 mil lugares, estamos perto de uma das entradas, tinha 80 entradas, todas elas numeradas. Se atentarem bem por cima da porta, que é aquele arco redondo, está o número, eu estou a ver a L, em numeração romana, assim, número 51, portanto são 80 portas. As pessoas sabiam exatamente em que setor é que pertenciam. Isto também estava mais ou menos definido por categorias sociais. Os mais pobres sentavam-se lá no alto de tudo e acediam por uma porta, mas depois tinham que ir até à última galeria e conseguiam, segundo o que se diz, assentar as 55 mil pessoas em 15 minutos. Em 15 minutos? E também fazê-las sair, fazê-las sair em 15 minutos. Portanto, enfim, não seria bem assim, porque há sempre aqueles que esquecem do chapéu ou da almofada, bom, mas eles podem, e isto de certeza que lhe faz lembrar qualquer coisa, porque hoje em dia ainda, quando vamos aos nossos estádios de futebol, também a entrada é feita por setores
E, de facto, foi através destes coliseus, destes grandes anfiteatros romanos, que se começou a construir os nossos estádios da mesma forma. Foi a inspiração dos estádios de futebol aqui, os anfiteatros. A origem está aqui, a origem está aqui. Portanto, em 15 minutos isto enchia tudo, assim como também conseguias esvaziar em 15 minutos. Estamos a Exato. falar, este cheio são quantas pessoas? 55 mil pessoas. 55 mil pessoas. Sim, o que vemos neste momento, no fundo, é o esqueleto do edifício. Ele é construído em pedra, em Tavertino, mas era recoberta a mármore, portanto, tudo isto, mármore branco, lindíssimo. E em cada nicho, em cada volta lá em cima, havia uma estátua. Portanto, as estátuas dos imperadores, estátuas dos deuses, portanto, tudo isto era magnífico. Já não tem nenhuma estátua? Não, não. E uma grande parte do edifício até foi reconstruído no século XIX. Portanto, esta é que é a parte Mais original? mais original, exato. Porque isto foi usado como estaleiro para construir igrejas, entre outras coisas, no século XVI. Lá dentro, as pessoas tinham umas lonas para se proteger do sol e a arena, portanto, o sítio onde eram as lutas, podia ser de facto areia, e daí a palavra arena, vem da areia. Se havia lutas para depois recolher o sangue, porque, enfim, animais a matarem-se uns aos outros, aquilo devia ser uma coisa bastante sangrenta, mas também podia-se retirar toda a areia e fazer uma género de uma piscina para batalhas navais. Não sabemos se houve muitas, mas o Coliseu de Roma, o Anfiteatro Vespasiano, está preparado para batalhas navais, imaginem. Como é que se fazia subir os barcos e tudo? Pelo sistema de roldanas, portanto, por baixo do nível da arena, há muitos outros níveis, 7, 8 caves, vá lá, onde estavam então os barcos e onde também estavam os jaulas dos animais, e fazia subir tudo isso através do sistema de roldanas. Portanto, o que vemos hoje em dia quando entramos é só de facto a estrutura desses muros onde estavam as jaulas e os barcos guardados para os espetáculos. Já não vemos, porque naquela altura quem entrasse não via nada disso, evidentemente, não é? Via uma parte lisa, onde Com estava a areia areia ou com a água. Portanto, os espetáculos, não é? Que aqui havia eram as lutas entre os gladiadores, animais, entre os animais, animais com pessoas e também mesmo barcos, lutas, Sim. como é que se diz? Navais, não é? Batalhas navais. Batalhas navais, Batalhas. dentro do anfiteatro. Sim. Espetáculo. Claro que era tudo gratuito, ninguém pagava para ver estes espetáculos, e normalmente quando havia uma grande vitória ou quando havia uma grande peste e as pessoas estavam muito pouco satisfeitas, os imperadores davam-lhes estas festas gratuitas, onde também é distribuído pão, alimentos, que era uma forma de manter a população satisfeita, não é? Portanto, este Coliseu foi utilizado até ao século V, até ao final do Império Romano, e foi infelizmente aqui que foram martirizados muitos dos cristãos, como sabemos, não é? Na época de Nero, mas especialmente na época de Diocleciano, que foi aí que foram realmente as maiores perseguições, foi nessa época, no final do século III. Portanto, isto também foi... Sim. É um sítio de dor para os cristãos. É um Daí sítio de por dor. isso é que você disse que o Papa vinha aqui fazer As intervenções, sim. aqui mesmo por causa desse acontecimento. Sexta-feira Santa, sim. Uma verdadeira joia da arquitetura, uma relíquia histórica, divertimento para uns, dor e sofrimento para outros. Este é o Coliseu de Roma. Estima-se que foram assassinados aproximadamente 6.000 cristãos na época de Diocleciano. Este processo caótico e sangrento simbolizavam a ordem imposta à sociedade pelo sistema imperial. No século V, com a conversão do Império Romano ao cristianismo, os eventos sangrentos começaram a ser vistos como bárbaros e foram gradualmente proibidos, especialmente após a queda do Império Romano do Ocidente. Mais tarde, o Coliseu foi usado como cemitério, fortaleza pelos nobres locais e mais tarde como uma pedreira. Já durante o Renascimento, o Coliseu começou a ser redescoberto como um símbolo da antiga glória romana. Hoje é reconhecido como Património Mundial pela Unesco e o quinto lugar mais visitado do mundo, pelo seu valor histórico e por ser um dos anfiteatros mais bem conservados que existem. A sociedade romana é refletida através deste anfiteatro. E para você que só chegou agora, estamos em Roma.
Conhecemos a história e o valor do seu monumento mais emblemático, o anfiteatro vespasiano mais conhecido por Coliseu de Roma, uma das 7 maravilhas do mundo moderno e o 5º lugar mais visitado do mundo. Quer conhecer mais sobre o Império Romano e sobre a cidade de Roma? Continue connosco. Roma é a 3ª cidade mais visitada da Europa, com mais de 8 milhões de turistas por ano. Os seus monumentos históricos, variedade gastronómica e calor dos seus moradores fazem desta cidade um destino extremamente atraente para o resto do mundo. E o melhor é que é agradável visitar Roma em qualquer estação do ano. Estamos agora a regressar do Coliseu para a Praça Veneza e aqui pelo caminho deparamos com a estátua do primeiro imperador de Roma, o César Augusto. E para quem assim não sabe quem foi o grande César Augusto, quem é que ele foi e o que é que ele fez? Quem foi o filho adotivo de Júlio César. Júlio César adotou, ele chamava-se Octávio, na realidade, tinha uma irmã chamada Octaviana, e foi realmente o eleito, escolhido por Júlio César para lhe suceder. Dentro do que era o direito romano, isto era muito comum. Muitas vezes as pessoas adotavam crianças para serem seus filhos em detrimento dos seus próprios filhos. Se achavam que uma pessoa era mais capaz, adotavam-na como filho. E foi o que aconteceu. O César tinha vários filhos adotados, um deles foi o Brutus, aquele que matou, não é? Pronto. Este César Augusto porque, quer dizer, o mais importante, foi de facto o primeiro imperador, antes de Cristo. Ele era o imperador durante a passagem daquilo que chamamos a época antes de Cristo para depois de Cristo, portanto ele governou antes e depois de Cristo, e foi, por exemplo, quem mandou construir o Templo Romano de Évora, em Portugal. Foi ele que o mandou construir. E também o Teatro Romano de Lisboa, portanto foi um imperador justo, uma pessoa que nasceu aqui na colina do Palatino, vivia com a sua mulher Lívia numa casa até bastante pequena, bastante modesta. Os imperadores que vieram a seguir fizeram palácios enormes, mas ele vivia numa casinha bastante modesta. E também, claro, mandou construir aqui um fórum imperial. Foi um bom imperador. A seguir, os imperadores que vieram a seguir já não eram tão bons, mas ele realmente foi um bom imperador e fez muito pela cidade de Roma e pelos romanos. E já agora que eu tenho a oportunidade, Cristina, o que é que significa SPQR, que eu vejo em todo o sítio aqui em Roma, de todo lado, já vi esta palavra em todo lado. O que é que isso significa? É uma sigla, se há de reparar, à frente do S tem um pontinho, à frente do P tem um pontinho, Senatus Populus que Romanos, que quer dizer por vontade do Senado de Roma, o que quer dizer por vontade do povo de Roma. E na realidade está por todo lado, inclusivamente as legiões romanas levavam à frente a bandeira de Roma com as mesmas letras SPQR. E, se atentarmos bem, ainda vemos isso por todo lado aqui em Roma, não é? Todo lado. Exato. Portanto, não é só uma coisa do antigamente, ainda é o logo da cidade de Roma. Portanto, o símbolo é aquela loba. E depois o logótipo que está em todo lado é isto, SPQR. Por vontade do povo, então. Sim. A inscrição SPQR era usada em monumentos, documentos, bandeiras, moedas e outros itens. Era o emblema oficial do governo da antiga Roma. E o que não falta nesta cidade são monumentos com histórias fascinantes por trás. Aqui já mesmo no final do Fórum Romano, eu vejo uma coluna com vários bonecos, parece uma banda desenhada assim que vai até lá acima. Que história é esta que retrata aqui nesta coluna, Cristina? E quem é que está lá em cima, não é? Já agora? Bem observado. Ina, nós estamos no Fórum Imperial que foi mandado construir pelo Imperador Trajano. Aliás, estamos aqui no pé de uma das famosas colinas, aqui do Quirinal, que ele mandou cortar, a colina vinha mais até aqui, ele mandou cortar para aplanar e poder fazer aqui o seu fórum. E o que vemos aqui é a famosíssima coluna de Trajano. O que é isso?
Uma coluna era aquela banda desenhada que vê, está muito bem dito, era em imagens o descritivo das campanhas militares destes imperadores. Muitos deles eram generais e eram os exércitos que vinham até, alguns deles, de uma posição bastante baixa dentro do exército, subiam a pulso das suas campanhas, até ser general, e depois eram os próprios exércitos que os propunham ao imperador, e muitos deles foi assim que chegaram a imperadores. Este Trajano tem uma história engraçada. No século V, o Papa Gregório Magno, Gregório I, foi um grande Papa, foi o primeiro Papa que foi monge, tinha sido freire, como é o atual Papa, não é? Antes de ser Papa, ficou tão emocionado por uma história que está ali retratada. O imperador Trajano encontra uma mãe cujo filho tinha morrido nas campanhas militares da Dácia. A Dácia é a Roménia. Hoje em dia. Portanto, Trajano esteve em campanhas militares lá na Roménia e um dos soldados morreu e a mãe chorou a morte daquele filho. E o imperador ficou tão tocado pela morte daquele soldado cuja mãe chorava copiosamente que ajudou a mãe financeiramente, não é? A viver, porque senão a senhora não tinha meios de subsistência. Olha, o Papa Gregório Magno ficou tão emocionado com esta história que resolveu pedir a Deus para elevar... Sim, porque o Trajano, quando morreu, foi sepultado naquela casinha. Aquilo é a cripta onde estão as cinzas dele e da mulher. O Papa pediu a Deus para elevar Trajano aos céus, para o levar aos céus. E então o Papa teve uma visão de Cristo, de Deus, não de Cristo, de Deus, que lhe disse: está bem, eu vou fazer isso, mas tu nunca mais me vais pedir para elevar pagãos aos céus, que eu não vou mais fazer isso. Pronto. Mais tarde, as cinzas foram exumadas, encontraram o crânio de Trajano e a sua língua incorrupta, e a língua contou aos presentes como, com a ajuda do Papa, ele tinha saído do inferno e tinha ido ao céu. Olha, isto era um milagre. E então, a partir daí, este terreno à volta desta coluna foi considerado sagrado pelos Papas. Daí que esta coluna nunca foi retirada. As outras em Roma desapareceram, caíram, e esta ninguém mexeu. Lá em cima, hoje em dia, temos uma estátua de São Pedro, mas esteve lá a estátua de Trajano até ao século XVI. Portanto, desde o século V, quando o Papa Gregório Magno viveu, até ao século XVI, o que lá estava em cima ainda era a estátua do Trajano. Só. Porquê é que trocaram? Porque, entretanto, no século XVI já não ficava bem, à altura do Concílio de Trento, a reforma da Igreja Católica, isto é uma grande conversa, mas então eles retiraram a estátua do rei pagão para lá pôr, do imperador pagão para lá pôr a estátua de São Pedro, que ficava melhor. Mas realmente nunca se mexeu na coluna. Então é uma história muito interessante. Então agora sim, nós chegámos até a Praça Veneza, onde estamos agora, e chegamos quase ao fim do nosso tour histórico. Mas assim, recapitulando o que é que a gente andou a fazer durante o dia de hoje, nós fomos aqui até o Monte Capitolino, que é este monte atrás de mim, onde nós falamos sobre a fundação de Roma, sobre a lenda da loba e dos gêmeos, onde nós vimos também o Templo de Júpiter. Depois nós fomos até aos fóruns imperiais, que é a Roma Antiga, como eles viviam, aqueles vários templos que existiam, o mercado, os vários imperadores que viviam também naquele monte que nós vimos de longe, que é o Palatino. Sim. E depois nós fomos até ao famoso Coliseu de Roma, que era o coliseu maior que existia aqui, não é? Exato. Muito grande. E depois do Coliseu, vimos aqui a coluna do Trajano e chegamos aqui, sentámos aqui e eu agora vou perguntar à Cristina: que edifício é este, que não dá para ignorar, isto é uma coisa gigantesca, super bonita, elaborada. O que é que isto é e o que é que isto foi? Ina, então vamos fazer um grande salto no tempo, porque vamos sair da Roma Imperial e vamos falar da Roma contemporânea, da unificação da Itália. Portanto, até ao século XIX, a Itália, a Península da Itália, no fundo era uma manta de retalhos. Havia muitas cidades-estado, Veneza mais conhecida, mas também Génova, Pisa, Florença, Milão, cada qual tinha a sua família importante, os Medici em Florença, os Sforza de Milão, todos eles tinham representação diplomática aqui em Roma, mas Roma não era a capital de nada, porque até ao século XIX não havia uma península unificada. E então, depois das guerras napoleónicas, Garibaldi, um grande estratega militar, resolveu fazer campanha para unificar toda a Itália.
E assim foi, ele conseguiu unificar a Itália inteira até lá abaixo à Sicília e fazer disto o país que hoje é. Portanto, a Itália é um país bastante recente, só em 1870 é que existe enquanto país. E tinham que decidir, é uma república ou é uma monarquia? Decidiram que seria uma monarquia, foram buscar o rei do Piemonte, que fica lá no norte, Vittorio Emanuele II, o pai da nossa rainha Dona Maria Pia, casada com Dom Luís I, também uma forte ligação a Portugal, e ele foi realmente a pessoa que unificou, enquanto monarca, a Península da Itália e voltaram aos tempos antigos e foram buscar Roma para a capital do novo país. Então o que vemos aqui é um monumento extraordinário, que os romanos não gostam muito, vou ser sincera. Porquê? Porque tapa a vista da colina do Capitólio, que é a colina mais importante da cidade de Roma. E além do mais, aqui no topo da colina havia um mosteiro medieval, o mosteiro Aracelli, que é do altar do mundo, dedicado a Nossa Senhora e que devia ser muito bonito também. Pronto, destruíram aquele mosteiro, parte da cidade, para construir este monumento a Vittorio Emanuele II. Então vemos lá no meio a estátua do primeiro rei da Itália, Vittorio Emanuele II. O monumento chama-se Vitoriano. Lá dentro temos um museu dedicado à história contemporânea da Itália, portanto a partir de 1870. Isto só foi acabado em 1911 e além do mais isto é tudo em mármore branco, que não tem muito a ver com a construção, com o material de construção de Roma, que é mais este tavertino, não é? Este um bocadinho mais amarelado, ou então os tijolos. Portanto, e foram buscar o mármore, isto sobressai, não é? Vê-se de longe, Claro. mas pronto, é importante a unificação da Itália. E hoje em dia, se nós é possível visitar, o que é? Sim, é um museu sobre a história contemporânea da Itália e pode subir até lá ao cimo. Chama-se o Museu do Ressurgimento da Itália, enquanto ela, claro que foi uma península unificada na altura do Império Romano e só voltou a ser uma península unificada quase 2000 anos depois. A beleza desta cidade não fica apenas nos seus monumentos históricos. A famosa Cidade Eterna está cheia de aventuras para viver. E claro, para visitar a Itália temos que acabar um dia com um geladinho, porque aqui há gelados em todos os cantos e são muito bons, não é? Muito bons. E então os de fruta são ótimos, não é? Temos aqui as fotografias das pessoas, não é? Que aqui estiveram. Passam aqui, não é? E Tiram as pessoas fotos. que também estiveram de vários pontos do mundo, aqui no mapa. Vejam só a quantidade de pessoas da Europa, aqui da América, até em África, de sítios, sei lá, como que íamos imaginar, África até do aqui Sul. da Nova Zelândia. Muito engraçado. Até aqui. Quem que vem daqui? Ninguém vem daqui. Vieram até Roma, Sim. a esta loja de Gelataria. gelados. E pronto, nós não podemos falar mais, porque o gelado se não derrete e daqui a nada ainda estamos a falar e o gelado já está aqui na mão. Portanto, pedimos imensa desculpa, vamos comer o gelado, está bem? Vamos. Você se vier a Roma, nós aconselhamos a fazer o mesmo. Foi a cereja no topo do bolo depois deste dia cheio de descobertas incríveis. No próximo programa, vamos iniciar a nossa rota pelas principais praças e ruas da capital italiana. Cada um destes locais guarda uma história de deuses, de nobreza, de líderes religiosos e políticos. Histórias impressionantes a não perder. Já no próximo programa.